O cheiro de café requentado e papel velho impregnava meu pequeno apartamento na Vila Madalena. 3 da manhã e eu ainda estava curvada sobre a mesa da cozinha, os olhos ardendo pela luz azulada da tela do computador. Mais um trabalho de tradução urgente, mais uma noite sem dormir. Mas as contas do hospital não se pagavam sozinhas. Meus dedos voavam sobre o teclado, transcrevendo caracteres chineses para português, com a precisão automática de quem fazia isso havia anos. O cliente era novo, encontrado através da plataforma de freelancers, onde eu me cadastrara meses atrás. Pagamento generoso, prazo apertado, documentos comerciais, nada que eu não tivesse feito centenas de vezes. Só que desta vez, algo estava errado. Pausei na 10ª página, relendo o parágrafo que acabara de traduzir. Meu estômago se apertou. Rotas de transporte. Valores em dólares que não faziam sentido para mercadoria legal. Termos codificados que eu reconhecia das minhas pesquisas acadêmicas sobre crime organizado na Ásia. Droga. Empurrei a cadeira para trás tão bruscamente que ela quase tombou. Meus dedos tremiam enquanto eu fechava o arquivo, o coração martelando contra as costelas. Como eu fui tão idiota? Deveria ter verificado melhor o cliente, feito mais perguntas. Mas o dinheiro era bom demais e mamãe precisava da quimioterapia. Abri a plataforma de mensagens digitando rápido. Desculpe, não posso continuar este trabalho. Devolverei o adiantamento. Enviar. Respirei fundo, tentando acalmar o pânico que subia pela minha garganta. Estava tudo bem. Eu só não terminaria o trabalho. O cliente ficaria irritado. Talvez me desse uma avaliação ruim, mas era só isso. Nada demais. Levantei para fazer mais café quando ouvi 3 batidas na porta. Firmes. Decididas. Nada amigáveis. Eram 3 da manhã. Meu sangue gelou. Ninguém batia na minha porta a essa hora. Ninguém sabia onde eu morava além de mamãe e 2 amigas da faculdade. O prédio tinha portaria eletrônica, interfone. Como alguém havia entrado? As batidas vieram novamente, mais insistentes. Aproximei-me da porta em passos silenciosos, os pés descalços frios no piso de cerâmica. Olhei pelo olho mágico. Um homem. Alto, ombros largos envolvidos num terno preto impecável que provavelmente custava mais que 6 meses do meu aluguel. Cabelo castanho penteado para trás, mandíbula forte marcada por uma barba por fazer calculadamente descuidada. Mesmo através da distorção da lente, eu podia ver a intensidade dos olhos fixos na porta, como se ele soubesse exatamente onde eu estava. Ele era devastadoramente bonito. E absolutamente aterrorizante. Segurei a respiração, rezando para que ele fosse embora. Ele bateu novamente. Laura Mendes. A voz atravessou a porta de madeira, grave, aveludada com um sotaque paulistano que de alguma forma a tornava ainda mais perigosa. Sei que está aí. Podemos fazer isso da forma civilizada, ou posso pedir aos meus homens que arrombem a porta. Sua escolha. Meus homens. Claro que tinha mais gente. Eu podia chamar a polícia. Deveria chamar a polícia. Mas se esse homem estava aqui por causa dos documentos que eu traduzira, envolver a polícia só tornaria tudo pior. Eu seria interrogada, investigada, possivelmente acusada de cumplicidade. E mamãe ficaria sozinha. Com dedos trêmulos, girei a fechadura. Abri a porta só uma fresta, mantendo a corrente de segurança no lugar, como se um pedaço fino de metal fosse me proteger de algo. Ele estava ainda mais intimidador ao vivo. Pelo menos 1,90 m, todo ele músculo sob o terno sob medida. O rosto era uma coleção de ângulos afiados. Mandíbula quadrada, maçãs do rosto proeminentes, nariz reto que já fora quebrado e consertado com perfeição cirúrgica. E que olhos! Laura Mendes, ele repetiu, e algo no jeito que meu nome soou naquela voz fez meu estômago revirar. Tradutora freelancer, formada em letras, com especialização em mandarim. 26 anos, mora sozinha. Mãe hospitalizada no Sírio-Libanês com câncer de pâncreas em estágio 3. Uma pausa, os olhos dele varrendo meu rosto.
Devo continuar? O medo se transformou em algo mais quente. Raiva. Quem é você? Um sorriso tocou os cantos da boca dele, sem chegar aos olhos. Alguém que pagou muito bem por um trabalho que você decidiu não terminar. Eu não sabia o que eram esses documentos. E agora sabe. Ele inclinou a cabeça, estudando-me como se eu fosse um quebra-cabeça particularmente interessante. O que torna a situação complicada. Vou esquecer tudo o que li. Nunca vou contar pra ninguém, juro. Ah, Laura. A forma como ele disse meu nome novamente, suave, quase íntima, fez algo estranho acontecer no meu peito. Se promessas valessem alguma coisa no meu mundo, eu seria um homem muito mais feliz. Vai me deixar entrar ou vamos continuar esta conversa no corredor onde seus vizinhos podem ouvir? Eu não tinha escolha. Sabia disso. Ele sabia disso. Fechei a porta o suficiente para soltar a corrente. Depois abri completamente. Ele entrou com a graça fluida de um predador, preenchendo meu apartamento minúsculo com sua presença. 2 homens de terno entraram atrás dele, posicionando-se próximos à porta como estátuas armadas. Cruzei os braços sobre o peitoral, subitamente consciente de que estava usando apenas uma camiseta velha da faculdade e shorts de pijama. Meu cabelo castanho claro estava preso num coque bagunçado, e eu provavelmente tinha olheiras até o queixo. Ótimo. Ele caminhou pelo meu espaço como se fosse dele, aqueles olhos escuros absorvendo cada detalhe. A pilha de contas sobre a mesinha de centro, os livros de poesia chinesa espalhados pelo sofá surrado, a foto emoldurada de mim e mamãe na formatura. Parou diante da minha estante improvisada feita de caixotes de feira, os dedos longos deslizando pelas lombadas dos livros. Parou em um volume fino. Puxou-o. Poemas da dinastia Tang. Ele leu o título em mandarim, o sotaque perfeito, fluido. Abriu numa página marcada, os olhos percorrendo os caracteres. Então, ainda em mandarim, recitou: entre as flores, uma garrafa de vinho. Bebo sozinho, sem companhia. Levanto minha taça à lua brilhante. Meu queixo caiu. Ele me olhou por cima do livro, uma sobrancelha arqueada. Li Bai, bebendo sozinho sob a lua. Você gosta dos clássicos? Você fala mandarim? As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las, estúpidas e óbvias. Aprendi na prisão. Ele fechou o livro com cuidado, devolvendo-o ao lugar. Tinha muito tempo livre, e muitos professores dispostos a ensinar em troca de proteção. Prisão? Claro. O que você quer de mim? Ele se virou completamente para mim, apoiando-se na estante com uma casualidade calculada. Você lê mandarim melhor que qualquer um dos meus homens. As sutilezas, as entrelinhas. Impressionante para alguém que nunca viveu na China. Não era um elogio. Era uma observação. Uma avaliação. Meu pai era diplomata, ouvi-me dizendo. Morei em Xangai dos 8 aos 15 anos. Estudei em escola internacional, mas tinha tutora particular de mandarim. Quando voltamos para o Brasil... Cortei a frase. Por que eu estava contando minha vida para esse homem? Quando voltaram para o Brasil, seu pai morreu num acidente de trabalho suspeito. Ele completou por mim, como se tivesse lido minha biografia inteira. Provavelmente lera. Você tinha 15 anos. Sua mãe nunca se recuperou totalmente da perda, e você decidiu que precisava ser forte por ela. As lágrimas queimaram atrás dos meus olhos. Pisquei furiosamente para contê-las. O que você quer? Repeti, a voz mais firme do que eu sentia. Ele empurrou-se da estante, caminhando até ficar a poucos passos de mim. Tão perto que eu podia sentir o calor emanando dele, o cheiro de algum perfume gostoso e caro, misturada com algo mais masculino, mais essencial. Tão perto que eu tinha que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. Você leu documentos sensíveis. Viu informações que custaram anos de trabalho e muito sangue para estabelecer. Rotas, contatos, valores. Você sabe demais, Laura. Meu coração disparou. Eu disse que não vou contar para ninguém. Eu acredito em você. Ele disse simplesmente.
e algo na sinceridade das palavras me surpreendeu. Mas não posso arriscar. Meu mundo não funciona na base da confiança. Funciona na base de garantias. Então o quê? Você vai me matar? Minha voz saiu mais alta do que pretendia, tingida pelo pânico que eu tentava suprimir. A expressão dele suavizou, quase imperceptivelmente. Se eu quisesse te matar, Laura, você já estaria morta. Eu quero te contratar. Pisquei. O quê? Você precisa de dinheiro. Eu preciso de uma tradutora que entenda não só as palavras, mas o que está por trás delas. As nuances culturais, os contextos, as mentiras disfarçadas de verdades. Ele cruzou os braços sobre o peito, o movimento fazendo o terno esticar sobre os músculos. E alguém que já saiba demais não pode vazar informações que já tem. Você quer que eu trabalhe para você? Não era uma pergunta. Era uma constatação incrédula. Quero que você venha comigo. Agora. Tem reuniões amanhã que precisam de traduções precisas. Reuniões que decidem se homens vivem ou morrem. Reuniões onde um erro de tradução pode custar milhões ou disparar uma guerra. Eu não posso simplesmente sair da minha vida. Pode. Ele tirou um celular do bolso, tocou na tela algumas vezes, virou-o para mim. Era uma transferência bancária, para a conta da mamãe no hospital. O suficiente para cobrir 6 meses de tratamento. Já fiz. Considere um adiantamento. Olhei para o valor na tela, depois para ele. Isso é sequestro, chantagem, manipulação ou o quê? Isso é um emprego. Um muito bem pago. Ele guardou o celular. E a única opção que permite que você continue viva, livre e capaz de cuidar de sua mãe. E se eu recusar, eu morro. Pela primeira vez, vi algo perigoso cruzar aquele rosto bonito. Não raiva, exatamente. Mais como uma promessa sombria. Eu não aceito não como resposta, Laura. Mas não se preocupe. Ele estendeu a mão para mim com a palma virada para cima. Uma oferta e um comando ao mesmo tempo. Vou cuidar muito bem de você. Olhei para a mão dele. Dedos longos, uma cicatriz fina cruzando os nós dos dedos, palma calosa apesar da manicure impecável. A mão de alguém que trabalhara duro, lutara, sobrevivera. Então olhei ao redor do meu apartamento minúsculo, para as contas sobre a mesa, para a foto de mamãe, sorrindo antes do câncer roubar suas cores. Coloquei minha mão na dele. Os dedos dele fecharam ao redor dos meus, firmes, quentes, surpreendentemente gentis. Boa escolha, ele murmurou, aqueles olhos escuros segurando os meus com uma intensidade que fez meu estômago revirar, não de medo, de algo muito mais perigoso. Falta de opções, você quis dizer. Qual é seu nome? Perguntei, minha voz saindo mais rouca do que eu pretendia. Ele sorriu. Um sorriso de verdade dessa vez, revelando dentes brancos, transformando aquele rosto severo em algo devastador. Diego Almeida. Mas você pode me chamar de Diego. A cobertura no Jardim Europa era tudo que meu apartamento não era. Espaçosa, moderna, com pé direito alto e janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo iluminada à noite. Piso claro, móveis de design, obras de arte que deviam ter saído de um museu famoso. Diego me guiou através do espaço com uma mão firme na base das minhas costas. Um toque leve que de alguma forma me fazia hiperatenta a cada centímetro, onde sua pele roçava a minha através da camiseta fina. Esse é seu quarto. Ele abriu uma porta, revelando um espaço que era maior que meu apartamento inteiro. Cama king size com lençóis que pareciam seda, closet com portas de correr, banheiro com banheira de imersão. Tem roupas no armário que devem servir. Marco trouxe as coisas da sua casa mais cedo. Virei para ele bruscamente. Como você... Eu soube que você tentaria cancelar o trabalho no momento em que você pesquisou sobre rotas de contrabando no Google. Ele disse calmamente, como se invadir minha vida fosse a coisa mais normal do mundo. Estive preparado para essa conversa desde então. Você estava me vigiando. Eu estava te protegendo. Há uma diferença. Ele apontou para uma porta do outro lado do corredor. Meu quarto fica ali.
se precisar de alguma coisa durante a noite. A forma como ele disse isso, baixo e um pouco rouco, fez algo esquentar no fundo da minha barriga. Eu não vou precisar de nada, consegui dizer, mantendo a voz firme. Ele me observou por um longo momento, aqueles olhos escuros lendo coisas em mim que eu preferia que ficassem escondidas. Então ele se inclinou, a proximidade súbita fazendo meu coração pular. Tudo bem, Laura, ele murmurou, tão perto que eu podia sentir o calor da respiração dele roçando meu rosto. Você pode fingir que me odeia, pode fingir que está aqui contra sua vontade, mas nós dois sabemos. Ele fez uma pausa, os olhos caindo para minha boca por uma fração de segundo. Você sentiu isso também. Antes que eu pudesse responder, ele se afastou, o momento se rompendo. Descanse. Amanhã começa cedo. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás. Fiquei parada no meio daquele quarto ridiculamente luxuoso, meu coração martelando, minha pele ainda formigando onde ele tocara minhas costas. Você sentiu isso também? Droga. Eu senti. Acordei com um cheiro de café brasileiro e algo mais. Algo deliciosamente salgado que fez meu estômago roncar. Levei um momento para lembrar onde estava. O quarto enorme, os lençóis absurdamente macios, a luz do sol entrando pelas cortinas de linho, a cobertura. Diego. Tudo voltou numa onda. Arrastei-me para fora da cama, encontrando um roupão de seda pendurado na porta do banheiro. Vesti-o sobre o pijama. Uma camisola de cetim que definitivamente não era minha, e que alguém deixara dobrada sobre a cama enquanto eu dormia. Tentei não pensar em Diego entrando no quarto enquanto eu dormia. Ou pior, escolhendo pessoalmente aquela camisola. Segui o cheiro até a cozinha. Uma cozinha do tipo que eu só vira em revistas de decoração. Ilha central de mármore. Eletrodomésticos de última geração. Iluminação embutida. E Diego. Ele estava de costas para mim, mexendo algo numa frigideira, vestindo calça de moletom preta e uma camiseta branca que moldava perfeitamente os ombros largos e as costas musculosas. Descalço. Cabelo ligeiramente bagunçado, como se ele tivesse acabado de acordar. Ele estava cozinhando. Espero que goste de ginsum, ele disse sem se virar, como se soubesse exatamente quando eu entrara. Fiz baozi de porco e legumes, e pão frito. Aproximei-me cautelosamente, contornando a ilha. Na bancada, havia uma travessa com bolinhos de massa cozidos no vapor, perfeitamente modelados com pregas profissionais. Ao lado, pãezinhos dourados e crocantes. Você cozinha? Aprendi na prisão também, ele disse, dessa vez se virando. O sorriso pequeno que jogou na minha direção era quase tímido. Quase. Trabalhei na cozinha por 2 anos. O chefe era de Hong Kong. Me ensinou em troca de proteção. Proteção. Essa palavra continuava aparecendo. Ele preparou 2 pratos, colocando uma seleção generosa de bolinhos e pães em cada um, depois serviu chá verde em xícaras de porcelana fina. Trouxe tudo para a ilha, gesticulando para o banquinho alto ao lado dele. Devagar, ele disse quando me viu hesitar. Não mordo. A menos que você peça. Meu rosto esquentou. Sentei-me, mantendo uma distância segura. A primeira mordida no bal explodiu de sabor. A massa era macia e levemente doce, o recheio de porco perfeitamente temperado com gengibre, cebolinha e algo mais que eu não conseguia identificar. Molho de ostra, Diego disse observando minha expressão. E um pouco de gergelim torrado. Gostou? Está incrível, admiti, pegando outro. Onde você aprendeu a fazer isso tão bem? Ele tomou um gole de chá, os olhos nunca deixando meu rosto. Na prisão, você tem 2 escolhas. Se deixar quebrar ou encontrar algo que te mantenha humano. Para mim foi aprender. Idiomas, culinária, estratégia. Qualquer coisa que me lembrasse que havia um mundo além daquelas grades. Quanto tempo você ficou lá? 5 anos, dos 19 aos 24. Ele disse simplesmente,
como se estivesse falando do tempo. Fui preso por agressão. Defendi minha irmã de um maldito que não sabia o que significava não. Quebrei 3 ossos da cara dele. O juiz achou que 5 anos era justo. Sua irmã. Ela está bem agora? A expressão dele escureceu, uma sombra atravessando aqueles olhos escuros. Não sei. Ela desapareceu 3 anos depois que saí. 14 anos. Estava voltando da escola. Sua mandíbula apertou, os músculos saltando sob a pele. Tráfico humano, eu procurei. Gastei cada centavo que tinha, chamei cada contato que fiz na prisão. Nunca encontrei. Minha garganta apertou. Diego, eu sinto muito. Foi por isso que eu entrei nesse mundo. Ele continuou, a voz baixa, mas feroz. Se o sistema não protegia pessoas como minha irmã, então eu protegeria. Do meu jeito. Construí conexões, território, poder. E fiz uma promessa. Nada que envolva tráfico de pessoas. Nunca. Eu mato qualquer um que tente trazer isso para minha operação. Ele me olhou então, e havia algo honesto naquele olhar. Vulnerabilidade misturada com determinação. Por isso eu importo eletrônicos, produtos falsificados, às vezes armas, mas nunca drogas, nunca pessoas. Eu tenho um código, Laura. Torto, talvez. Mas eu tenho. Eu não sabia o que dizer. Esse homem, esse criminoso que me sequestrara, estava me mostrando um pedaço de sua alma. Estendi a mão através da bancada, cobrindo a dele. Seus dedos viraram, entrelaçando-se nos meus. Você vai encontrá-la, eu disse, não sabendo se acreditava nisso, mas querendo acreditar por ele. Talvez. Ele apertou minha mão, o polegar traçando um círculo no meu pulso. Ou talvez eu só continue salvando outras pessoas, tentando consertar o que não consigo mudar. Ficamos assim por um momento, mãos entrelaçadas, chá esfriando, o silêncio confortável de alguma forma. Então seu celular vibrou. Ele suspirou, soltando minha mão com relutância. Trabalho. Temos uma reunião em 3 horas. Vista algo profissional. Ele se levantou, os dedos roçando meu ombro ao passar. E Laura, obrigado, por ouvir. Assisti-o sair da cozinha, meu coração fazendo coisas estranhas no peito. Isso estava ficando estranho. A reunião aconteceu num restaurante chinês de alto padrão no bairro da Liberdade, reservado inteiro para a ocasião. Homens de terno guardavam cada entrada. Diego me guiou para dentro com aquela mão possessiva na base das minhas costas novamente, me apresentando simplesmente como minha tradutora. Os parceiros chineses já estavam sentados numa mesa redonda tradicional. 3 homens de meia idade em ternos caros, expressões inescrutáveis. Um 4º homem, mais jovem, talvez 30 e poucos, observava tudo com olhos afiados demais. Diego puxou uma cadeira para mim, algo tão naturalmente cavalheiresco que me pegou de surpresa. Sentou-se ao meu lado, tão perto que nossas coxas se tocavam sob a mesa. A reunião começou. Discussões sobre containers, timing, rotas. Eu traduzia mecanicamente, tentando não pensar no significado por trás das palavras codificadas. Até que o homem mais jovem falou. O Sr. Almeida é generoso ao trazer uma mulher tão bonita para nos entreter durante negócios tediosos. Traduzi automaticamente minha voz neutra, mas senti Diego tensionar ao meu lado. Diga a ele, Diego murmurou em português, inclinando-se para mim, que a Sra. Mendes está aqui exclusivamente a trabalho, e que comentários sobre sua aparência são desnecessários e desrespeitosos. Traduzi, mantendo o tom educado, mas firme. O jovem sorriu, mas havia algo desagradável naquilo. Ele respondeu em mandarim, as palavras fluindo rápido demais para os outros entenderem sem tradução. Talvez o Sr. Almeida seja generoso em compartilhar. Depois que os negócios forem concluídos, claro. Meu estômago revirou. Não com medo. Com raiva. Antes que eu pudesse traduzir, senti a mão de Diego no meu joelho sob a mesa. Um toque de aviso. Ou apoio. Talvez ambos. Olhei para ele.
nossos rostos a centímetros de distância. Ele disse... Eu sei o que ele disse. Diego me cortou em português. Então, em mandarim perfeitamente claro, ele respondeu direto ao homem. A senhora Mendes não está à venda, para aluguel ou para compartilhar. Ela está sob minha proteção pessoal. O próximo comentário desrespeitoso sobre ela será o último que você faz. O silêncio caiu sobre a mesa como uma lâmina. O homem mais velho, claramente o líder, lançou um olhar mortal para o mais jovem. Depois riu. Uma risada genuína. Desculpe, Sr. Almeida. Meu sobrinho ainda precisa aprender maneiras. Por favor, aceite minhas desculpas. Ele acenou para uma garçonete trazer mais chá. É refrescante ver um homem que valoriza sua mulher tão abertamente. Sua mulher. Diego não corrigiu. Em vez disso, sua mão subiu do meu joelho para o meu quadril, me puxando sutilmente mais perto. Possessivo, territorial. Eu protejo o que é meu. Ele disse simplesmente, ainda em mandarim. Sempre. A reunião continuou, mas algo havia mudado. O jovem não falou mais. Diego manteve a mão no meu quadril, e eu tentei ignorar como meu corpo inteiro estava hiperatento a cada centímetro onde ele me tocava. Quando saímos, já escurecendo, Diego me guiou para o SUV com um toque firme. Você sabia o que ele disse? Eu disse assim que estávamos sozinhos no banco de trás, o motorista separado por um vidro divisor. Seu mandarim é perfeito. Eu sei. Ele se virou para mim, o espaço estreito forçando intimidade. Mas eu queria ver como você reagiria. Se traduziria fielmente ou se censuraria para evitar conflito. Você estava me testando? Eu estava te conhecendo. Ele levantou a mão, os dedos roçando uma mecha de cabelo que escapara do meu coque. E você passou. Não mentiu. Não duvidou que eu te defenderia. Só ficou brava por ter sido desrespeitada. Por que você deixou eles pensarem que sou sua mulher? Porque no meu mundo, Laura, tradutoras são substituíveis. Mulheres de homens poderosos não. Se eles te virem como minha propriedade, você estará mais segura. Nenhum deles vai arriscar me ofender tocando em você. Propriedade. A palavra deveria me irritar. Deveria me fazer sentir objetificada. Mas a forma como ele disse, olhando para mim como se eu fosse algo precioso, algo que ele guardaria com a vida... Eu não sou sua, eu disse, mas sem convicção. Ele sorriu. Aquele sorriso lento e perigoso que fazia coisas estranhas no meu estômago. Ainda não. Ele se inclinou, os lábios próximos à minha orelha. Mas você vai ser. A rotina se estabeleceu ao longo dos dias seguintes. Manhãs com café e ginsum que Diego fazia pessoalmente. Dias cheios de reuniões onde eu traduzia enquanto ele negociava. Noites onde dividíamos vinho e ele me contava histórias da prisão. Ou eu lia poesia chinesa em voz alta, enquanto ele ouvia com os olhos fechados, um sorriso pequeno nos lábios. Eu estava caindo. Deus me ajudasse, eu estava caindo por esse homem impossível. Depois de uma semana, eu acordei no meio da noite com sede. Deslizei para fora da cama, atravessando o corredor escuro até a cozinha. A cobertura era silenciosa, apenas o som baixo da cidade lá embaixo penetrando as janelas grossas. Parei no caminho de volta. Luz vazava por baixo da porta da academia. Diego tinha uma academia completa num dos quartos extras. Sacos de pancada, pesos, até um ringue de treino improvisado. Eu deveria voltar para o quarto, dar a ele privacidade. Em vez disso, empurrei a porta aberta a uma fresta. Diego estava no centro do ringue, sem camisa, usando só calça de moletom preta pendurada baixa no quadril. Suor cobria sua pele bronzeada, músculos flexionando enquanto ele socava o ar em uma sequência de movimentos precisos. Boxe. Ou Muay Thai. Talvez ambos. O corpo dele era uma obra de arte e um mapa de violência. Músculos esculpidos por anos de treino, abdômen definido, ombros largos se estreitando para um quadril magro. Mas eram as cicatrizes que contavam a verdadeira história. Uma linha fina cruzando as costelas, um círculo pálido no ombro
que só poderia ser uma bala. Marcas nas costas. Ele parou no meio de um golpe, a cabeça virando na minha direção. Mesmo através da distância e da pouca luz, eu podia sentir a intensidade daquele olhar. Laura. Meu nome, uma observação e um convite. Entrei completamente, fechando a porta atrás de mim. Não conseguia dormir. Nem eu. Ele pegou uma toalha, passou pelo rosto e pescoço, mas não colocou nada por cima. Como se soubesse o efeito que estava causando e não ligasse. Ou gostasse. Provavelmente gostasse. Aproximei-me do ringue, apoiando os braços nas cordas. Você treina todo dia? 2 vezes ao dia, de manhã e antes de dormir. Ele jogou a toalha de lado, vindo até onde eu estava. Você para de lutar, você morre. Nesse mundo. É simples assim. Ele estava perto o suficiente agora que eu podia ver cada definição daquele corpo impossível. As gotas de suor deslizando pela pele. A subida e descida do peito enquanto ele recuperava o fôlego. Posso? Ouvi-me perguntar, levantando a mão. Ele ficou completamente imóvel. Pode o quê? Respondi tocando. Dedos leves traçando a cicatriz que cruzava as costelas dele. Ele estremeceu sob meu toque, os músculos do abdômen contraindo. Briga na prisão. Eu tinha 21. Meus dedos se moveram para a cicatriz circular no ombro. E essa? 2 anos depois de sair. Guerra por território. Continuei meu mapeamento. Cada cicatriz uma história. Cada marca uma sobrevivência. Quando cheguei a que cortava a sobrancelha dele, ele pegou meu pulso, parando minha mão. Laura. Um aviso. Um pedido. Não me toque a menos que queira que eu te toque de volta. Meu coração martelava tão alto que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. E se eu quiser? Algo feral lampejou nos olhos dele. No segundo seguinte, ele puxou-me para cima das cordas, para dentro do ringue, meu corpo colidindo contra o dele. Você tem certeza? Ele murmurou contra minha boca, tão perto que nossos lábios se roçavam com cada palavra. Porque uma vez que eu te tenha, Laura, eu não vou te deixar ir. Você entende isso? Eu deveria ter medo. Deveria recuar. Em vez disso, fechei a distância. O beijo foi tudo que eu não sabia que queria. Desesperado e controlado ao mesmo tempo. Ele me segurou como algo precioso e me beijou como algo que ele precisava para sobreviver. Mãos fortes na minha cintura, me puxando mais perto, me erguendo até que meus pés mal tocassem o chão. Eu me agarrei aos ombros dele, sentindo músculos se flexionarem sob minha palma, pele quente e ligeiramente úmida de suor. Ele tinha gosto de perigo e promessa, de café e algo exclusivamente dele. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesado, ele pressionou a testa contra a minha. Você é minha agora, ele disse. Não era uma pergunta, era um fato, uma reivindicação. E Deus me ajudasse. Eu não discordei. Acordei sozinha, mas havia um bilhete no travesseiro ao lado do meu. Reunião urgente. Marco está de guarda se precisar de algo. Volto até o almoço. D. Sorri quase que sem querer, traçando as letras fortes e inclinadas. Levantei, tomei um banho longo, vesti umas calças de alfaiataria e uma blusa de seda que encontrei no closet. Estava tomando café na cozinha quando ouvi vozes alteradas vindo do elevador privativo. Diego entrou como uma tempestade. Marco e 2 outros homens nos calcanhares. Seu rosto estava uma máscara de raiva contida, mandíbula apertada, olhos escuros faiscando. Reforcem o perímetro, ele ordenou, a voz como gelo. Dobrem os homens em cada acesso. Ninguém entra ou sai sem minha autorização direta. Larguei a xícara de café. Diego? O que aconteceu? Ele olhou para mim e por um momento a raiva suavizou em algo próximo à preocupação. Mas só um momento. Marco, leve Laura para o quarto seguro. Agora. Quarto seguro? Levantei-me, o coração acelerando. Diego, o que está acontecendo? Os Jang descobriram sobre você. Ele veio até mim em passos rápidos.
as mãos fechando em volta dos meus braços, não machucando, mas firmes. Sabem que você é minha tradutora, que você sabe das operações. Eles querem usar você contra mim. O sangue gelou nas minhas veias. Quem são os Jiang? Organização rival. Chinesa. Eles querem minhas rotas de importação, meus contatos. E agora sabem que você é meu ponto fraco. Meu ponto fraco. Quanto tempo até eles tentarem algo? Diego trocou um olhar com Marco. Já tentaram. Tem homens vigiando o hospital da sua mãe. Minha mãe. O pânico subiu pela minha garganta quente e sufocante. Eu preciso ir até ela. Preciso... Você não vai a lugar nenhum. Diego me cortou, a voz firme. Eu já tenho 20 homens protegendo ela. Os melhores. Ninguém vai encostar na sua mãe, eu prometo. Mas você precisa ficar aqui, onde eu posso te proteger. Diego. Minha voz quebrou. Ele me puxou contra o peito dele, braços fortes me envolvendo. Eu vou cuidar disso. Vou cuidar de você, de sua mãe. Juro pela minha irmã que nada vai acontecer com vocês. Enterrei o rosto no peito dele, respirando aquele cheiro que já era familiar. Aquele perfume que era só dele, e agora era minha fragrância favorita. O que você vai fazer? Negociar primeiro. Ele beijou o topo da minha cabeça. Se não funcionar, uma pausa. Fazer o que precisa ser feito. Recuei o suficiente para olhar para ele. Você vai se machucar. Não se preocupe. Ele sorriu, mas não chegou aos olhos. Já aconteceu antes. Diego. Laura. Ele segurou meu rosto entre as mãos. Você significa algo para mim, mais do que deveria, considerando que nos conhecemos há apenas 2 semanas. Mas você significa. E eu protejo o que é meu, sempre. O que é meu. Coloquei minhas mãos sobre as dele. Eu vou com você. Não. Sim. Mantive a voz firme, mesmo quando tudo dentro de mim tremia. Se eles querem uma tradutora, vão precisar de alguém nas negociações. E eu posso ouvir coisas que você pode perder, nuances, mentiras escondidas nas palavras certas. É muito perigoso. Minha mãe está em perigo. Eu estou em perigo. Você acha que ficar aqui esperando vai me fazer sentir mais segura? Apertei as mãos dele. Me deixe fazer isso. Me deixe ajudar. Diego me estudou por um longo momento. Então suspirou, derrotado. Você fica ao meu lado. Sempre. Sem exceções. Sem exceções, concordei. Ele me puxou para mais um beijo, duro e desesperado. Quando se afastou, havia uma promessa feroz nos olhos dele. Então vamos terminar isso. A reunião foi marcada em território neutro. Um depósito abandonado perto do porto. Espaço amplo e aberto onde nenhum dos lados poderia armar uma emboscada facilmente. Diego me manteve grudada ao lado dele durante todo o trajeto. Na SUV blindada, sua mão estava entrelaçada na minha, polegar traçando círculos no meu pulso. Um gesto de conforto. Ou talvez ele precisasse tanto quanto eu. Chegamos com 20 homens. Os Jiang trouxeram mais. Pelo menos 30, todos armados, formando um semicírculo ameaçador. O líder era um homem de meia idade, cabelo grisalho penteado para trás, terno cinza imaculado, rosto inexpressivo como pedra. Ao lado dele, um jovem que eu reconheci, o sobrinho da primeira reunião, o que fizera comentários sobre mim. Meu estômago embrulhou. Senhor Almeida, o líder, Jiang Wei, falou em mandarim. Eu traduzi automaticamente para Diego, embora soubesse que ele entendia cada palavra. Era um espetáculo, um jogo de poder. Senhor Jiang, Diego respondeu em português, deixando-me traduzir. Ouvi que tem interesse na minha tradutora. A senhorita Mendes leu documentos sensíveis, documentos meus. Jiang sorriu, mas era tudo gelo. Isso a torna um risco, ou um trunfo, dependendo de como olhamos. Ela está sob minha proteção. Isso não é negociável. Tudo é negociável, Sr. Almeida. Jiang fez um gesto casual.
Estou preparado para oferecer compensação generosa por seus inconvenientes. Digamos, $2 milhões, acesso exclusivo às rotas do Porto de Santos por 6 meses e a garantia de que a mãe da senhorita Mendes receberá o melhor tratamento disponível. Diego riu. Um som baixo, perigoso. Você acha que pode comprar ela de mim? Posso comprar qualquer coisa, Sr. Almeida. Qualquer um. É questão de encontrar o preço certo. Diego deu um passo à frente, me puxando com ele. Então deixe-me deixar algo muito claro. Laura Mendes não está à venda. Não por 2 milhões, não por 20, não por suas rotas, não por nada que você possa oferecer. Sua mão apertou a minha, um aperto que provavelmente deveria doer, mas que só me fez sentir segura. Ela é minha, e eu mato qualquer um que tente tirá-la de mim. Jiang Wei não pareceu impressionado. Corajoso. Mas eu esperava mais de você. O sobrinho deu um passo à frente, sorrindo. Talvez o Sr. Almeida não entenda o quão sério é isso. Ele puxou um celular, tocou na tela, virou para nós. Era uma foto. Do hospital onde mamãe estava. Porta do quarto dela. Um homem de terno escuro parado do lado de fora. Meu sangue gelou. Seus homens são bons, o sobrinho continuou. Mas os nossos são melhores, profissionais, silenciosos. Seria uma pena se algo acontecesse com a senhora Mendes. Tão frágil, tão doente. Raiva, quente e cegante, inundou minha visão. Antes que pudesse pensar, antes que Diego pudesse me impedir, dei um passo à frente e falei. Em mandarim fluido, cada palavra precisa e cortante. Você ameaça minha mãe? Uma mulher inocente que está morrendo? Que tipo de homem você é? Que tipo de organização vocês são? Olhei para Jiang Wei diretamente. No código do submundo, há regras. Familiares são intocáveis, especialmente os doentes. Ou vocês não têm honra. Silêncio. Jiang Wei me estudou com olhos afiados. Então, surpreendentemente, ele sorriu. A senhorita Mendes tem fogo, impressionante. Ele lançou um olhar para o sobrinho. E ela está certa. Ameaçar uma mulher doente é, como ela disse, sem honra. O sobrinho abriu a boca para protestar, mas Jiang levantou uma mão, silenciando-o. Mas isso não muda o fato de que a senhorita Mendes é um risco. Ele continuou, voltando a olhar para mim. Ela sabe sobre nossas operações, sobre as do Sr. Almeida. Ela poderia vender essas informações. Poderia trabalhar para a polícia. Como garantimos sua lealdade? Diego falou antes que eu pudesse. Dessa vez, em mandarim perfeito. Porque ela não trabalha para você. Ela trabalha para mim. E eu protejo o que é meu. Sempre. Se vocês tocarem nela ou em sua mãe, eu vou caçar cada membro de sua família, cada negócio, cada contato. Vocês não terão lugar para se esconder. Entendeu? Os homens de Zhang tensionaram, mãos se movendo para armas. Os homens de Diego fizeram o mesmo. Eu estava no meio de um estande mexicano, com pelo menos 50 armas apontadas de todos os lados. Ou, eu disse, a voz surpreendentemente calma, podemos fazer um acordo diferente. Ambos os homens olharam para mim. Respirei fundo. Eu assino um acordo de confidencialidade. Um contrato legal. Qualquer violação resulta em penalidades severas. Além disso, olhei para Jiang. Eu traduzo para vocês também, quando necessário, reuniões importantes, onde precisem de alguém confiável. Diego tensionou ao meu lado. Laura. Mas, continuei segurando o olhar de Jiang. Eu nunca traduzo nada que prejudique o Sr. Almeida. E vocês retiram qualquer vigia ou ameaça à minha mãe. Permanentemente. Jiang considerou isso. E o Sr. Almeida concorda com essa proposta? Olhei para Diego. Ele estava me olhando com uma mistura de incredulidade e algo que parecia orgulho. Se for o que Laura quer, ele disse lentamente. Eu concordo, mas com uma condição. Qualquer reunião que ela participe, eu participo também. Ela nunca estará sozinha com vocês. Nunca. Aceito.
Zhang disse imediatamente. Muito imediatamente. Eu acabara de resolver a situação. Ou caíra numa armadilha pior? Não importava. Mamãe estava segura. Era isso que contava. A viagem de volta foi silenciosa. Diego não soltou minha mão uma vez. Dedos entrelaçados tão apertado que meus nós dos dedos ficaram brancos. Quando chegamos à cobertura, ele me puxou direto para o quarto dele. Não o meu, o dele. Assim que a porta fechou, ele me prensou contra ela, mãos de cada lado da minha cabeça, corpo pressionado contra o meu. Você é louca, ele disse, mas não soava bravo. Soava admirado? Completamente louca. Você sabe disso? Eu impedi uma guerra. Você se colocou em mais perigo. Ele abaixou a cabeça, roçando o nariz pelo meu pescoço. Você vai me matar de preocupação, Laura Mendes. Ou você pode confiar que eu sei me cuidar. Ele recuou o suficiente para olhar nos meus olhos. Eu confio em você. Só não confio no resto do mundo. Então me proteja. Levantei as mãos, entrelaçando os dedos atrás do pescoço dele. Você disse que protege o que é seu. Então me proteja. Me mantenha perto. Só não me prenda numa jaula. Você é teimosa demais. Ele murmurou, mas estava sorrindo. Você gosta disso. Eu mais que gosto. Ele me beijou, profundo e lento, uma mão deslizando pelo meu cabelo, inclinando minha cabeça para o ângulo que ele queria. Eu te quero, Laura. Cada parte teimosa, corajosa e impossível de você. Derreti contra ele, deixando-o me levantar, pernas envolvendo o quadril dele enquanto ele me carregava para a cama. Naquela noite, eu parei de fingir que isso era temporário, que eu voltaria para minha vida normal quando tudo acabasse, porque a verdade era simples. Eu não queria voltar. Eu não queria sair nunca mais dos braços dele. 2 meses passaram num borrão de traduções, reuniões, perigo controlado e noites nos braços de Diego. Mamãe melhorou com o tratamento, até saindo do hospital para uma clínica de recuperação particular. Visitei ela 3 vezes por semana, sempre escoltada por Marco e pelo menos 4 seguranças. Ela sabia, claro que sabia. Mães sempre sabem. Ele te trata bem? Ela perguntou numa dessas visitas, segurando minha mão com dedos que ainda eram fracos, mas estavam mais fortes a cada dia. Sim. Não menti. Muito bem. Ele te ama? Pausei. Diego e eu havíamos dito muitas coisas um para o outro. Mas não aquilo. Não ainda. Eu acho que sim. E você? Olhei pela janela do quarto particular para a cidade lá embaixo. Sim, eu o amo. Mamãe apertou minha mão. Então seja feliz, minha filha. A vida é curta demais para desperdiçar em arrependimentos. Naquela noite, voltei para a cobertura para encontrar Diego na varanda, olhando para as luzes da cidade. Aproximei-me por trás, envolvendo os braços ao redor dele. Mamãe está perguntando quando vai te conhecer oficialmente. Senti-o rir, o som vibrando contra minhas mãos. Quando quiser. Desde que ela não se importe que o namorado da filha seja um criminoso. Namorado. Era a primeira vez que ele usava aquela palavra. Acho que ela já aceitou isso. Diego se virou nos meus braços, puxando-me para perto. Laura, eu preciso te falar uma coisa. Algo no tom dele fez meu coração acelerar. O quê? Lembra que eu disse que nunca parei de procurar minha irmã? Ele respirou fundo. Um dos meus contatos na Tailândia achou algo. Uma pista. Depois de todos esses anos. Apertei os braços ao redor dele. Diego, isso é... Eu preciso ir. Pessoalmente. Pode não ser nada, mas... Sua voz ficou rouca. Mas e se for? Então você vai, eu disse sem hesitar. Óbvio que vai. Eu quero que você venha comigo. Pisquei. O quê? Venha comigo, para a Tailândia, Bangkok. Ele segurou meu rosto. Eu sei que estou pedindo muito, mas eu não quero fazer isso sem você. Você me dá forças, Laura, de um jeito que nada mais dá. Meu coração inchou no peito, tão cheio que doía. Quando saímos?
O sorriso que ele me deu era puro alívio e felicidade. Amanhã. Então melhor eu fazer as malas. Bangkok era caos e beleza. Cheiro de especiarias e comida de rua, calor úmido e templos dourados. Diego me levou direto para um hotel de luxo, mas eu mal via o quarto. Estava ansiosa. Por ele. Pelo que encontraríamos. O contato de Diego era um homem chamado Somchai, que operava um bar em Khao San Road. Ele nos encontrou numa mesa dos fundos, longe de olhares curiosos. A conversa foi em tailandês, que eu não falava, mas Diego traduziu para mim depois. Ele tem um endereço, um lugar onde meninas resgatadas do tráfico são levadas, uma organização que cuida delas, ajuda elas a reconstruir vidas. Diz que tem uma mulher lá, brasileira, idade certa. Não usa o nome verdadeiro, mas... Diego parou, a mão tremendo ligeiramente quando passou pelos cabelos. Ela tem uma marca de nascença, no ombro direito, em forma de lua crescente. Segurei a mão dele. Igual sua irmã. Igual minha irmã. Fomos no dia seguinte. O endereço era numa parte mais tranquila da cidade. Uma casa grande escondida atrás de muros altos e portões de ferro. Uma freira atendeu, nos levou para uma sala simples, mas limpa. A mulher que vocês procuram, ela disse em inglês cuidadoso, está no jardim. Ela gosta de ficar lá. Diz que o verde a acalma. Diego não conseguia se mover. Eu nunca o vira assim. Paralisado. Aterrorizado e esperançoso ao mesmo tempo. Quer que eu vá primeiro? Ofereci. Ele assentiu, mudo. Caminhei até o jardim, um espaço pequeno, mas bem cuidado, cheio de plantas tropicais e uma fonte de pedra borbulhando suavemente. Uma mulher estava sentada num banco, de costas para mim, cabelo preto e liso caindo até a cintura. Com licença, chamei em português. Ela se virou. E mesmo de longe, mesmo sem nunca tê-la visto antes, eu soube. Ela tinha os olhos de Diego. Castanhos escuros, intensos. O formato do rosto, a curva do nariz. Era ela. Você fala português, ela disse, voz rouca, como se não a usasse muito. Faz tanto tempo. Qual é seu nome? Perguntei, me aproximando devagar. Aqui me chamam de Ana, mas... Ela hesitou. Mas antes, muito antes, eu acho. Acho que tinha outro nome. Começava com C. Camila? Tentei, lembrando do que Diego havia me contado. Os olhos dela se arregalaram. Como você sabe? Seu irmão está aqui, Diego. Ele nunca parou de te procurar. As lágrimas começaram a cair imediatamente, silenciosas, deslizando pelas bochechas dela. Diego? Meu irmão? Ele está logo ali. Posso trazê-lo? Ela assentiu sem conseguir falar. Voltei correndo, encontrei Diego ainda no mesmo lugar. Marco ao lado dele, a mão no ombro do patrão num gesto de suporte raro. É ela, eu disse. Diego? É sua irmã. Ela está no jardim. Ele me olhou, e havia tantas emoções naquele rosto que meu coração quebrou e se recompôs ao mesmo tempo. Ela quer me ver? Ela está chorando e esperando. Diego se moveu então, passos rápidos, quase correndo. Eu o segui, mantendo distância, dando espaço. Vi quando ele a viu. Como ele parou, corpo inteiro tremendo. Como ela se levantou, cambaleando um pouco. Como eles ficaram assim por um momento eterno, apenas olhando um para o outro. Então Camila disse, voz quebrada: Diego? E ele atravessou a distância, puxando-a num abraço desesperado. Ouvi os soluços dele, profundos e dolorosos, anos de culpa e busca e desespero finalmente encontrando alívio. Recuei, dando-lhes privacidade. Marco estava ao meu lado, os olhos dele também úmidos. Ele procurou por 12 anos. Marco disse baixo. Todos os dias. Cada contato. Cada pista. Eu sei. Você trouxe ele aqui. Deu força para ele vir. Olhei para Marco. Ele teria vindo de qualquer jeito. Talvez. Mas não sozinho. Ele sempre fez tudo sozinho. Até você. Marco sorriu. Um sorriso genuíno e caloroso. Você é boa para ele, menina.
Continue sendo. Camila voltou para o Brasil conosco 2 semanas depois. Diego tinha organizado tudo. Documentos, passaporte, psicólogos para ajudá-la com o trauma. Ela ficaria num apartamento que ele comprara, com segurança 24 horas e tudo o que ela precisasse. Mas antes de partirmos, ela me puxou de lado. Obrigada, ela disse segurando minhas mãos. Por cuidar dele, por trazê-lo até mim. Eu não fiz nada. Ele te procurou por anos. Mas ele estava se perdendo nessa busca, se afogando na raiva e culpa. Eu vejo isso nos olhos dele. Via? Ela apertou minhas mãos. Mas quando ele olha para você, ele parece em paz, feliz. Não deixe ele ir, sim? Não vou. De volta a São Paulo, a vida gradualmente se normalizou. Na medida em que vida com Diego Almeida podia ser normal. Reuniões continuavam, traduções continuavam. Mas havia algo diferente, mais leve. Diego sorria mais, ria mais. Passava domingos inteiros na cama comigo, só existindo, sem preocupações com negócios ou guerra. Numa dessas manhãs preguiçosas, 3 meses depois de Bangkok, eu estava deitada com a cabeça no peito dele, traçando padrões aleatórios na pele dele com os dedos. Laura, ele disse de repente. Case comigo. Congelei. Levantei a cabeça olhando para ele. Ele estava sério, completamente sério. Você está me pedindo em casamento? Sim. Não no melhor momento, eu sei. Deveria ter flores, anel, algo romântico, mas... Ele segurou meu rosto. Mas eu não quero esperar. Quase perdi minha irmã para sempre. Aprendi que a vida é curta demais para não pegar o que você quer. Diego, eu te amo, ele disse, firme, certo. Eu te amo desde aquela primeira manhã quando você me repreendeu por cozinhar de insum sem camisa. Eu te amo pela forma como você enfrenta gangsters sem medo, pela forma como você lê poesia como se cada palavra fosse sagrada, pela forma como você me faz querer ser melhor, mesmo sabendo que nunca serei bom o suficiente para você. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, silenciosas e quentes. Então, ele continuou, polegar limpando minhas lágrimas. Laura Mendes, você aceita se casar com um criminoso? Com um homem que tem sangue nas mãos, mas que só quer usar essas mãos para te segurar? Que vai te amar e te proteger até o último dia da vida dele? Eu poderia pensar em 1000 razões para dizer não. O perigo, a ilegalidade, a impossibilidade de ter uma vida normal. Mas quando abri a boca, só havia uma resposta possível. Sim. O sorriso que ele me deu era puro sol rompendo através de nuvens tempestuosas. Ele me beijou, rolando-nos até que eu estivesse por baixo, corpo dele cobrindo o meu completamente. Minha, ele murmurou contra minha boca. Finalmente, oficialmente minha. Sempre fui, eu corrigi, puxando-o mais perto. Desde aquela primeira noite, eu só demorei para admitir. O casamento foi pequeno. Só Camila, Marco, minha mãe e alguns poucos aliados de confiança de Diego. Civil primeiro, depois uma cerimônia privada na cobertura, com vista para a cidade que era o reino dele. Usei um vestido simples de seda branca. Diego usava terno preto, gravata desfeita, aquele sorriso que era só meu. Quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, Diego não esperou. Me pegou no colo, me rodou, me beijou tão profundamente que ouvi alguém assobiar. Finalmente, ele sussurrou quando nos separamos. Você é a senhora Almeida. Tecnicamente mantenho meu nome. Tecnicamente, você é minha. Ele me beijou novamente. E eu sou seu. Para sempre. 6 meses depois. Estou sentada na varanda da cobertura, mão descansando sobre a barriga que começou a arredondar há algumas semanas. Dentro, ouço Diego na cozinha, provavelmente fazendo mais algum prato chinês experimental. Minha vida virou de cabeça para baixo naquela noite em que traduzi aqueles documentos. Fui sequestrada por um criminoso. Me apaixonei pelo homem mais perigoso de São Paulo. Casei com ele. E não me arrependo de nada. A porta da varanda se abre.
Diego sai, 2 xícaras de chá nas mãos, me oferecendo uma. Como está se sentindo? Ele pergunta, a mão livre pousando na minha barriga, aquele toque reverente que ele sempre tem quando toca ali. Enjoada, cansada, feliz. Ele sorri, beijando minha testa. Camila está animada com a ideia de ser tia. Está aprendendo a tricotar, aparentemente. Minha mãe vai estragar essa criança terrivelmente. Nossa mãe. Ele corrige. É verdade. Mamãe e ele desenvolveram uma relação estranha e forte. Ela o chama de meu menino, e ele a trata como a mãe que ele perdeu jovem demais. E você? Pergunto olhando para ele. Está pronto para ser pai? Ele fica sério por um momento. Estou apavorado. Não sei nada sobre criar crianças. Só sei sobre sobreviver, sobre lutar, sobre proteger. Então proteja nosso filho. Ame nosso filho. E aprenda o resto no caminho. Ele me puxa mais perto, me beijando suavemente. Com você ao meu lado, eu aprendo qualquer coisa. Bom. Sorrio contra a boca dele, porque você vai precisar aprender a trocar fraldas. Ele ri, o som rico e genuíno. Tudo menos isso. Tudo especialmente isso. Ficamos assim, assistindo a cidade, suas luzes começando a se acender conforme o sol se põe. Seu império, seu reino, e agora, nossa família. Eu traduzi meu caminho até o coração do homem mais perigoso de São Paulo, e descobri que o amor não precisa de tradução. É universal. Evin, obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.